Hoje em dia são muitas as pessoas que se encontram afastadas da igreja. São muitos aqueles que preferiram largar os caminhos do Senhor Jesus para buscar a falsa liberdade que o mundo oferece. E essas pessoas, muitas delas, não gostam da igreja porque elas dizem que na igreja elas estão presas, elas não têm liberdade. Existe uma história que nos mostra a importância de nós sempre estarmos dentro da igreja, buscando a Deus. Certa vez, numa ilha, aquela ilha estava sendo ameaçada por um vulcão e não havia habitantes na ilha, mas havia muitos animais, muitos pássaros. E os outros homens que conheciam a história da ilha, eles queriam salvar o maior número de pássaros e de animais daquela ilha. Então vários barcos foram enviados, com gaiolas, com jaulas, para tentar salvar o maior número de animais daquela ilha, antes que o vulcão a destruísse toda. Foi difícil, não deu para pegar todos os animais e os pássaros. A maioria não foi possível, porque era difícil. Mas o esforço daqueles homens valeu a pena. Eles conseguiram pegar vários animais, vários pássaros, e pegaram eles, colocaram no barco, e daquele barco eles iriam levar aqueles animais para um outro lugar, para uma outra terra, muito distante. Iria demorar para chegar lá, mas pelo menos aqueles animais e aqueles pássaros, eles estariam seguros. Numa gaiola, uma gaiola grande, havia 15 passarinhos, muito bonitos, 15 passarinhos, e todos eles estavam assustados, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles achavam que eles iam passar a vida toda dentro daquela gaiola. Então eles queriam tentar escapar dali, mas era impossível. Passado 2 semanas da viagem do barco, os passarinhos estavam mais desesperados ainda. Eles queriam sair daquela gaiola, eles queriam a liberdade. Até que, na hora que o tratador descuidou e abriu a portinha da gaiola, 2 passarinhos conseguiram escapar. E eles não perderam tempo. Eles foram embora e foram voando. E na gaiola ficou o restante dos passarinhos. E era maravilhoso. Aqueles 2 passarinhos estavam muito felizes. Voavam, voavam e viam o mar, aquela imensidão no mar. E voavam e voavam. Era muito bom poder estar livre, era muito bom poder fazer o que eles desejassem. Agora eles poderiam ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, e ninguém iria controlar a vida deles. Bem, só que houve um problema. Chegou em certo instante que os passarinhos começaram a se cansar de voar, porque não havia terra, eles estavam no meio do oceano. E aí eles começaram a se cansar. E não havia um lugar para eles pousarem. Não havia um lugar para eles ficarem. Aí um dos 2 passarinhos falou para o amigo: olha, fulano, é melhor a gente voltar da onde a gente fugiu, hein? Aí o outro disse: eu nunca vou voltar, jamais. Eu vou continuar voando e eu vou encontrar um lugar para mim. Aí ele disse: olha, é melhor a gente voltar então, enquanto a gente tem força. Eu já estou cansado e você também já está, daqui a pouco a gente não vai aguentar. Mas o outro não quis dar ouvido à voz do amigo e continuou voando. E um daqueles passarinhos voltou, tentando encontrar o barco novamente. Foi difícil.
Eles haviam se afastado muito do barco, mas com muito sacrifício, aquele passarinho, ele foi voando, 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 e de longe ele viu aquele barco. E ele foi se esforçando, mas o cansaço era enorme. Parecia que ele não ia conseguir chegar até o barco, mas com muito esforço, com muita determinação, ele foi. Até que ele chegou no barco e rapidamente ele estava com sede, ele estava com fome. E aonde ele ia achar comida e bebida? Somente na gaiola aonde ele havia escapado. E ele então se aproximou da gaiola, tentou entrar na gaiola, mas não conseguiu. E o tratador, vendo que o passarinho estava ali querendo entrar, bem mansinho ele foi lá, abriu a porta, ficou tomando conta para os outros não fugirem, e o passarinho entrou. Lá ele bebeu a água, lá ele comeu o alpiste dele, lá ele recobrou as forças, e lá ele falou para os outros passarinhos que haviam ficado: olha, nunca mais a gente deve sair daqui. Lá fora é muito bom, só que chega uma hora que a gente fica perdido, fica com fome e não tem para onde ir. E o outro passarinho, aquele que não quis voltar, o que aconteceu com ele? Ele continuou voando, mas o cansaço foi aumentando, ele não encontrou um lugar para pousar e foi voando, foi ficando cansado, até que acabou perdendo as forças e caiu no mar. Quando ele caiu no mar, não passou nenhum minuto, veio um grande peixe e devorou aquele passarinho. E os outros passarinhos que estavam dentro da gaiola, passado alguns dias, eles foram soltos, porque o barco chegou na nova terra, e lá eles abriram as jaulas, as gaiolas, e os passarinhos foram soltos. E para a surpresa deles, aquela nova terra que eles estavam conhecendo pela primeira vez era muito melhor, mas muito melhor do que a outra que eles haviam sido tirados. Minha amiga e meu amigo, a gaiola dessa história, ela representa a igreja. Não que a igreja seja uma prisão, mas a igreja foi um instrumento que Deus escolheu para nos conduzir, para nos guardar, para nos alimentar. No livro de Provérbios, capítulo 1, no versículo 32, está escrito o seguinte: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Em outras palavras, está escrito que quando a pessoa ela se desvia e ela não volta para Jesus, ela vai acabar morrendo, e morrendo espiritualmente. E tem aqueles também que se desviam, que não vão mais à igreja, e aparentemente está tudo bem, mas aquela aparência, aquela coisa boa vai acabar levando eles para o inferno. Nunca se afaste da igreja, nunca deixe de buscar o Senhor Jesus. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.